Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Júlio e dando sequência ao assunto de lei dos senos, eu trouxe um exemplo para a gente contextualizar mais um pouquinho sobre lei dos senos, aproveitando para falar da circunferência, porque no último vídeo eu citei o raio, mas não falei dele. O que acontece ali, ó? Eu tenho uma situação onde eu tenho um triângulo qualquer inscrito em uma circunferência e eu vou pedir duas coisas para a gente calcular. Eu quero a medida x e o valor do raio da circunferência. O que a gente pode fazer? Olha só, se eu quero a medida x e o valor do raio dela, o que eu posso fazer? Primeiro aplicar a lei dos senos direto, falar para você assim, ó, um lado está para o seno do seu ângulo oposto, assim como o segundo lado, lado B, está para o seno do ângulo oposto, assim como o terceiro lado está para o seno do ângulo oposto. Não esquece, tudo isso igual a 2R. Aí vem só um comentário. Você vai usar esse 2R única e exclusivamente quando você tem uma circunferência circunscrevendo o triângulo, tá? Então aqui, ó, como eu tenho uma circunferência circunscrevendo, um detalhe importante, a ideia de circunscrição significa que a circunferência contém cada vértice do triângulo, tá? Isso é importante. Então o que eu faço? Eu vou modelar a relação assim, ó. 6 está para seno de 30, vou escrever assim, ó. Um lado está para o seno do seu ângulo oposto, assim como segundo lado x está para o seno do seu ângulo oposto, tudo isso igual a 2R. Finish. O que nós temos ali, ó? Vou usar essas duas primeiras relações aqui para achar o raio, tá? Depois eu mexo com aquele xzinho. Então o que eu sei? Se eu pegar 6 está para seno de 30 igual a 2R, eu escrevo a seguinte relação. 6 vai ser igual ao 2R multiplicado pelo seno de 30 graus, tá? Seno de 30 passa multiplicando. 6 igual 2R vezes. Gente, por favor, tá? Por favor. O seno de 30 é meio. Eu vou ter que buscar da tabelinha, não posso esquecer isso aí. O que acontece ali? Se eu tenho que o seno de 30 é meio, esse 2 daqui corta com esse 2 daqui, concluímos o quê? O que nós concluímos? Que o raio da circunferência vai ser de 6 metros. Tá aqui, ó, igual esse lado, o raio da circunferência é 6 metros. Aí, a gente pode fazer o seguinte, quer ver? A gente pode fazer o seguinte, dentro disso, eu posso chegar no meu x. Então, o que eu falo? Que o x está para o seno de 45. Eu até poderia usar o 2R. Poderia não, vou usar porque é mais fácil. Isso vai ser igual a 2R. Passo o seno de 45 graus multiplicando, o x ele vai ser igual a 2R vezes o seno de 45 graus. E aí vem o detalhezinho de novo, eu insisto mais uma vez. O seno de 45 eu tenho que saber, né? O x ele vai ser igual a 2R vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2, mas pera aí. E o raio? Eu tenho, raio é 6. Então pera lá, se esse raio é 6, olha isso. Isso aqui é 6, né? Vou cortar esse 2 com esse aqui. O teu xzinho vai ser igual a 6 raiz de 2 metros. Essa vai ser a tua resposta, certo? Então, essa é uma situação que a gente coloca quando a gente envolve a circunferência ali no meio. Perceba, acho que vale a pena a gente citar isso aí, perceba também que se eu tenho o raio da circunferência, cadê você, raio? Tá aqui, ó. Se eu tenho o raio da circunferência, eu posso pedir a área do círculo, comprimento da circunferência. Então isso tudo a gente tem que ficar ligadinho. Deixa eu ficar de lado aqui para que você consiga copiar para a gente fazer isso mais uma vez. Olha só. Vou apagar agora a circunferência. Agora eu vou te trazer uma outra situação, não tão simpática assim, para a gente tentar resolver na mesma pegada, tá? A gente tentar resolver na mesma pegada. Olha só. Vou jogar um triangulinho. Aí eu coloco um ladinho para cá. Aí eu coloco um ladinho para cá. Daí o que eu tenho? Vamos colocar os ângulos. Isso aqui vai ser um ângulo de 45 graus. Isso aqui
vai ser um ângulo de 30 graus. Eu tenho aqui como sendo 5 raiz de 2 e aqui eu tenho x. O que a gente pode fazer para resolver? Direto lei dos senos. Como que eu sei que eu vou usar direto a lei dos senos? Eu tenho dois ângulos e um lado. Vamos aplicar direto? Só que eu vou fazer assim, eu também vou resolver daquela nossa segunda maneira. Se eu for fazer aqui, ó, primeiro ponto, pela lei dos senos, lado está para o seno do ângulo, 5 raiz de 2 está para o seno do ângulo, que é 45, assim como x está para seno de 30. Assim como x está para seno de 30 graus. Multiplica cruzado. Seno de 45 vezes x dá x vezes o seno de 45 vai ser igual 5 raiz de 2 vezes o seno de 30. Vezes o seno de 30. Agora a gente substitui e faz a festa ali, ó. Olha só, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso vai multiplicar o x. É igual 5 raiz de 2 que a gente mantém lá, que multiplica o seno de 30, que vale meio. Só vamos observar uma coisa. Se liga numa coisa aqui, ó, olha só. Se liga numa coisinha. Esse 2 passaria multiplicando. Então eu corto esse 2 daqui com esse 2 daqui. Um abraço. Essa raiz de 2 passa dividindo. Então eu corto essa raiz de 2 aqui com essa raiz de 2 aqui. Para nossa alegria, sobra o quê? Que o x é igual a 5. Que o teu x vai ser 5. Lembra que eu disse? Dá para fazer de uma outra maneira. Desse jeitinho ou... Se você gosta de projetar a altura, você pode fazer assim, ó. Quer ver? Dá uma sugestão para você. Lembra? A partir desse vértice aqui em cima, existe uma altura e apenas uma altura que vai ser perpendicular aqui embaixo. Forma 90 aqui, forma 90 aqui. Aqui tem uma medida y que eu não sei quem é, tá? Mas ela é comum aos dois triângulos. O que eu posso fazer? Se eu achar o y, eu acho o x. Para achar o y, pense no que você tem. Eu tenho 30 graus aqui. O y é cateto oposto, esse 5 raiz de 2 é hipotenusa. Primeiro passinho, eu faria o seguinte, seno de 30 graus é igual cateto oposto ao 30, y hipotenusa 5 raiz de 2. Y sobre 5 raiz de 2. Isso é igual, gente, seno de 30 é 1/2. Conclusão, o y fica essa coisa simpática. 5 raiz de 2 sobre 2. Certo? Ficou feio, né? Mas vamos lá. O que a gente pode fazer, ó? Faz a mesma coisa aqui, ó. Seno de 45, cateto oposto, hipotenusa. Vou de novo. Seno de 45 graus. Cateto oposto, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o x. Tudo bem? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, o x eu passo multiplicando. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2 vezes x é igual ao y, que vale 5 raiz de 2 sobre 2. Gente, é uma questão de comparação e simplificação. O que nós temos? Raiz de 2 corta com a raiz de 2, o 2 corta com o 2, o x é igual a 5. Logo que teu x é igual a 5. Perceba que nós chegamos no mesmo valor, na mesma resposta, bonitinho, tudo lindo e maravilhoso, tá? Aí, de novo, eu repito e vou reforçar. Você vai ter sempre duas maneiras para fazer pela lei dos senos, tá? Veja qual delas mais te agrada, mas cuide. Dependendo do caminho, essa aqui pode ficar um pouco mais inviável. Então, é bom você lembrar da maneira direta que é pela lei dos senos, tá certo? Então, galerinha, ficamos por aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!